Olá, humanos! Estamos aqui com o André, nosso biólogo parceiro, para conversar um pouquinho sobre porquinhos da Índia. Então, se você gosta de porquinhos da Índia, não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever aqui no canal. Primeiro, André, porquinho da Índia. Realmente é da Índia? Então, esse é um nome bem interessante, porque de porquinho não tem nada a ver com os porcos, e também não é da Índia. Então, ele não tem nada, ele é uma mentira. Na verdade é um roedor, parente dos ratos, dos hamsters. Só que acontece, pelo formato dele de ser bonitinho, por isso que é chamado de porquinho. E quando os descobridores vieram aqui, eles vinham o caminho das Índias, né? Então eles achavam que eles estavam indo pro caminho das Índias e na verdade estão aqui no Brasil. Então na verdade esse bicho ele é da América do Sul. Ele não é nem das Índias, não tem nada a ver com a Índia, só ocorre na América do Sul. Aqui na América do Sul, ele tem alguns lugares específicos ou não? Não, ele ocorre em vários países. Por exemplo, aqui no Brasil ele recebe o nome de preá, né? Então todo mundo já falou assim, o preá é esse aqui. No Peru, ele chama de cuy. Inclusive, no Peru, esse animal aqui é um prato gastronômico. As pessoas comem no Peru o porquinho da Índia. E quais são os cuidados que a gente precisa ter com o porquinho da Índia? Ele é um roedor. O que significa? Que ele tem dentes que não param de crescer nunca. A vida inteira dele vai estar crescendo esse dente. Então, um dos principais cuidados é com a alimentação. Então, você precisa de algum tipo de alimentação que ele vai desgastar esses dentes. Isso através de feno, principalmente, folhas, que ao comer ele vai desgastando. Outro cuidado principal que esse bicho tem é que ele tem um problema de carência de vitamina C. Então, isso eu tenho que ter uma alimentação muito balanceada ou, às vezes, até suplementar a vitamina C na alimentação dele, na dieta dele. E isso poderia ser feito, por exemplo, com uma laranja ou não? Então talvez a laranja ele não vai comer, mas a gente tem algumas outras alimentações que são ricas em vitamina C e aí ele ingerindo isso vai estar tendo o que ele precisa, né? Tá, e aí no caso com uma ração específica. Isso, as rações específicas para porquinho da Índia já tem balanceado da alimentação, né, nutricional, é a vitamina C. Então hoje você já tem rações próprias para porquinho da Índia. Então, falando da alimentação, ela depois que se transforma, ela vira fezes. E como que a gente faz com a manutenção do local do porquinho da Índia? Ele faz muitas fezes, é líquido, é sólido, é quase um coelho que faz sem parar? Então, ele faz cocô o tempo todo, né? Só que é um cocô bolinha, seco, né? Tem o xixi, só que é um problema, porque dependendo de onde você vai manter ele, né? Isso, regra para qualquer animal, não é legal o animal manter o contato com as fezes. Então, ou a gente pega e faz uma cama de serragem e feno em cima, onde as fezes vão ser absorvidas pela serragem e ele não vai ter esse contato, ou no meu caso a gente põe como se fosse um estrado. Então as fezes acabam caindo, indo para baixo e ele não vai ter contato com isso. E aproveitando que você falou, né, do substrato e tudo mais, qual é o local ideal para um porquinho da Índia? É um terrário? É uma gaiola? O terrário não é muito legal porque ele é fechado, né? Esse animal, até por ser mamífero, tem questão de fungo, então ele tem que estar em lugar arejado. Então ou você mantém ele numa gaiola, hoje a gente tem nos pets aí gaiolas de tamanho legal, até própria para porquinho da Índia, ou se fazer um recinto externo, né? Um cercado, alguma coisa assim. Tá, e no caso, qual o tamanho legal de uma gaiola? Aí vai depender do tamanho, da quantidade. Para um animal, eu acho que uma gaiola de uns 80 centímetros por 50, alguma coisa assim, já está o suficiente. Tá, e aí você falou depende da quantidade. Isso significa que o porquinho da Índia, ele precisa ter outros porquinhos da Índia para se sentir mais completo, para não ficar estressado, algum tipo, ou ele é um animal que consegue viver sozinho? Então, isso é uma lenda. Tem muita gente que fala que ele não pode viver sozinho senão morre. Mas na verdade não, porque se você dá atenção pro bicho e tá sempre mexendo, ele acaba suprindo com isso. Embora é um animal que também viva em colônias. Então você pode manter ele tanto vários juntos, como sozinho, não tem problema nenhum. Tá, então não é extremamente necessário, mas é bem-vindo. Com certeza. Às vezes você manter pelo menos dois para um fazer companhia pro outro é legal. E falando em dois, eles têm diferença sexual? É possível identificar facilmente um macho e uma fêmea? Sim, ele tem diferença pela cloaca, né? Então a fêmea, normalmente, quando você olhar, ela tem um formato de Y. E o macho, se você aperta, ele pula o pênis para fora. Então você consegue diferenciar macho e fêmea assim. E eles têm mais alguma diferença? Tamanho, cor? Então, os machos costumam ficar maior que a fêmea, tá? Não tão maior, mas eles são ligeiramente maiores. Aproveitando que eu falei de cor, quais são as cores que aparecem no porquinho da Índia?
Então, isso é bacana, porque, por exemplo, se você pegar o modo selvagem, que é o preá, que a gente tem nos nossos brejos do Brasil, ele é uma cor marrom. Só que a partir do momento que a gente domestica e começa a criar esses animais em cativeiro, você começa a ter variações, tanto de cores como de raça, a gente pode dizer. Então, por exemplo, esse aqui é uma raça que ele tem o cabelo todo despenteado, né? Você tem alguns com cabelo liso, você tem outros que não tem. Já tem hoje porquinhos ainda que não tem pelo nenhum no corpo. Nenhum. Parece um mini hipopótamo, assim. Então isso são variações que vêm de cativeiro. E aí você tem esse tricolor, você tem branco, você tem preto, você tem cinza, tem dálmata, que a gente fala que é inteiro pintadinho. Tem inúmeras cores resultado de criação em cativeiro. E caso eu venha a ter mais de um, é interessante eu colocar um macho com fêmea vai acabar dando filhote? O que você recomenda para ter 2? Então, esse é um problema, porque os bichos reproduzem muito, né? Então, pra você ter uma ideia, uma cria desse porquinho ele pode ter até 6, 7 filhotes. E aí a fêmea, quando ela deu cria, ela já começa a ovular de novo. Então, só pra você ter uma ideia, ela amamentando, ela pode engravidar de novo. Nossa. E aí as pessoas pegam um casal e em pouco tempo vai ter um monte de filhote. Então, isso é uma coisa que tem que pensar muito bem. Esse caso aqui no meu, eu tenho 2 fêmeas que vivem numa boa, tranquilo. Então, você pode ter 2 fêmeas ou às vezes 2 machos junto que não tem problema nenhum. Não vai acontecer eles brigarem. Não, principalmente se você pegar os 2 filhotes e crescerem junto, melhor ainda. Aliás, qual é o tamanho máximo que pode ficar um porquinho da Índia? Esse aqui é o tamanho adulto já. Esse bicho já tá com 1 ano e meio. Que é mais ou menos o quê? Um palmo? Dá um palmo e pouquinho. E quanto tempo, em média, vive um porquinho da Índia? Em cativeiro, uma média de 4 a 5 anos. Podendo passar, ou às vezes, depende da alimentação, doença, pode morrer antes. E eles são mais diurnos, mais noturnos? Eu consigo manter o meu porquinho da Índia dentro do meu quarto à noite? Então, na verdade, eles são diurnos, né? Manter dentro do seu quarto solto não ia ser bom, porque se ele é um roedor, ele vai acabar destruindo um monte de coisa ali. Pode desgastar os dentes. Né? Mas a gaiolinha dele dentro do meu quarto à noite? Provavelmente ele vai ficar sossegado. Tendo um abrigo, ele vai dormir e durante o dia eles fazem mais barulho. E ele também precisa de uma toquinha, ele precisa da roda para girar, que nem os hamsters ou não? Não, dificilmente ele vai entrar numa rodinha. Ele é um animal que anda tudo, mas de ficar em rodinha é difícil. Tá, e vai precisar de toquinha. Toca sim, porque é isso para todos os animais, né? É um lugar que o animal vai se sentir seguro, que ele vai se sentir protegido. Então uma toca sempre é bom ter isso para qualquer animal. Então já que eu posso deixar ele no meu quarto à noite, significa que ele também não faz muito barulho? O porquinho da Índia ele faz barulho, principalmente quando ele se sente com medo ou alguma coisa assim. E, inclusive o barulho dele quando ele faz um barulho assim, ó, cui, 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 ele faz um barulho assim. Por isso que no Peru o nome desse bicho é chamado de cui, né? Então se alguém for no Peru ali viajar e falar, a gente vai comer cuia hoje à noite, é o porquinho da Índia, que é uma iguaria chique lá. Uma dó, mas é o que eles comem. E com toda essa pelagem que ele tem, é necessário ele tomar algum tipo de banho, seja o banho a seco ou um banho molhado? Então, o banho pode ser feito, não igual um cachorro que você faz semanal. Então, por exemplo, os meus eu costumo dar banho uma vez por mês ou até mais. Eu acho que é legal para manutenção do pelo, para você ter um animal mais saudável, desde que o animal seja acostumado desde pequeno, se leve em algum lugar que vai cuidar, saber dar banho com calma para o bicho não estressar. Porque às vezes também não é simplesmente pegar o bicho e dar um banho igual um cachorro, que o estresse pode levar ele até a morte. Então tem que ser um negócio que saiba fazer e muito bem feito. O a seco não vale a pena? Talvez o a seco também. É que muitas vezes o a seco tem cheiro, né? E para esses animais não é tão bacana. Em relação à água, né? Eles precisam se hidratar. A melhor forma de você dar água pro porquinho da Índia é num potinho, é naqueles bebedouros igual de hamster? Você pode fornecer ou na vasilha, né? Ou no bebedouro, aquele bebedouro que a ponta tem uma bolinha, tá? Porque tem um bebedouro que ele tem como se fosse um pininho que ele tem que morder, né? Que normalmente a gente usa para as chinchilas. Qual que é a vantagem do bebedouro com a bolinha? É que o bicho não vai ter contato com água, de se sujar, às vezes ele passar em cima e se molhar, então ele fica muito mais higiênico para o animal. Então eu sugiro quem for manter no bebedouro de bolinha, não em vasilha de água, né? Bom, André, muito obrigado por tirar nossas dúvidas sobre porquinho da Índia. Quem quiser saber mais sobre o seu trabalho, te encontra onde? Nas redes sociais, @André Buriqui, é só seguir lá. Se tiver alguma pergunta, alguma dúvida, pode fazer por lá ou procurar vocês façam para mim.